Por volta de 41 a.C., numa região que hoje seria a Turquia, na época chamada de Tarso, Marco Antônio encontrou a Cleópatra. E apesar da parte que é mais falada desse encontro ser o romance entre os dois, a importância vai muito além disso. Esse encontro mexeu com todo o Império Romano Ocidental e com o resto do mundo do Ocidente. No momento do encontro, o Marco Antônio já fazia parte do Triunvirato, e ele tinha enviado vários representantes para falar com a rainha, só que ela nunca tinha respondido. Isso não passava de, digamos assim, charme dela, já que o romano tinha todo um poder militar e ela não tinha muito, ela não podia aparecer de outro jeito senão mostrando suas riquezas. A Cleópatra apareceu subindo o rio Cídino, num barco que parecia banhado a ouro, com remos de prata. Esses remos seguiam o som das flautas. Ela estava encostada no convés, vestida como Afrodite, a deusa do amor da Grécia. Os seus súditos, que estavam vestidos de Cupido, abanavam ela. E além disso tudo, no barco dela existiam várias velas de várias cores, e também incenso. E cada vez mais que o barco chegava perto de Tarso, o perfume ficava no ar e todo mundo parava para olhar. Com certeza a rainha sabia como impressionar. Quando o Marco Antônio se deu conta, ele estava totalmente sozinho com os seus soldados, porque o resto do povo acabou indo até o barco da Cleópatra. E como Marco Antônio era muito orgulhoso, ele não quis ir até lá, então ele pediu para que algum súdito enviasse a mensagem para Cleópatra de que ela fosse jantar com ele, mas ela recusou e pediu para que ele fosse até o seu barco. E dizem que quando ele entrou no barco, ele ficou totalmente espantado, porque aquele barco parecia mais uma floresta encantada junto com um palácio, porque tinham flores e plantas espalhadas, além de pratos e talheres totalmente feitos de ouro. E dizem que no final da festa, o Marco Antônio e seus soldados acabaram recebendo os pratos e os talheres como presente. O Marco Antônio até tentou fazer algo parecido, mas é claro que ele não conseguiu. Mas o seu senso de humor acabou compensando, isso fez com que a egípcia fosse gostando dele aos poucos. E dizem que não foi a beleza de Cleópatra que fez ele se apaixonar, mas sim a sua inteligência e o seu charme. A palavra Cleópatra significa glória de sua raça. Ela nasceu em 69 a.C., em Alexandria. O seu pai se chamava Ptolomeu XIII, ou se você preferir, Ptolomeu XIII. E apesar desse nome forte entre o seu povo, ele tinha um apelido, que era Aulete, que significa tocador de flauta. É curioso que um líder do Egito tivesse esse tipo de apelido entre o povo. Sobre a mãe dela é meio complicado de afirmar, já que o seu pai teve mais de uma mulher, mas a mais indicada seria a Cleópatra Trifena, que além de mulher, era também a irmã de Ptolomeu. Apesar de parecer um absurdo dois irmãos se casarem, quem já estudou história sabe que esse era um tipo de acontecimento bem comum antigamente. A própria Cleópatra não se casou só com um irmão, mas com dois. E além desses dois irmãos, ela também tinha três irmãs. Uma que se chamava Cleópatra Trifena, que não era mãe dela, não se preocupe. Uma que se chamava Berenice e a outra que se chamava Arsinoe. Todos sabem que o Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores que já existiu. E por causa dele, digamos assim, os Ptolomeus chegaram ao poder. Depois que Alexandre morreu, ele foi enterrado em Alexandria, que era uma cidade na costa do Egito. E o seu império foi dividido. Os Ptolomeus ficaram com o Egito, os Antigônitas ficaram com a Macedônia e uma parte da Ásia. E os Seleucitas ficaram com o império que tinha na Síria e em partes das terras do Oriente. Esses três reinos faziam parte do mundo helênico, em que o grego era a cultura dominante. E os Ptolomeus cuidaram muito bem dessa cultura em Alexandria. O Ptolomeu I até mesmo construiu a famosa Biblioteca de Alexandria, onde vários sábios frequentavam. Com a Cleópatra, tinham cerca de 700 mil volumes no local. Foi graças a essa biblioteca que muito da ciência, literatura e filosofia chegou ao mundo moderno. Foi dessa cidade que surgiu o primeiro homem que mediu a circunferência da Terra, Eratosthenes de Cirene, e foi meio difícil falar o nome dele, viu? Também temos o Aristarco de Samos, que foi o primeiro que fez a teoria de que a Terra girava em torno do Sol, e não ao contrário. E por último de exemplo, também temos o Euclides, que escreveu os elementos da geometria.
O Alexandre tinha escolhido esse lugar por causa do porto, que em frente tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era um farol construído pelo Ptolomeu II, que por causa dos seus espelhos, ele refletia uma luz que podia ser vista a mais ou menos 50 quilômetros. E também tinha um quebra-mar que ligava a ilha à terra firme, e ele dividia o local em 2 partes, em leste onde ficava o grande porto e a oeste onde tinha um retorno seguro. E perto desse porto ficava o palácio onde a Cleópatra nasceu e cresceu. E cresceu acostumado a uma vida de riquezas, entre museus, templos, tumbas, bibliotecas e etc. Nessa cidade, ela passou a maior parte da sua vida. Foi lá onde ela conquistou grandes vitórias, mas também onde teve a sua última derrota. Tinha uma rua que se chamava Via Canopo. Ela era a rua principal, ela ligava a cidade de leste a oeste. E como tinham vários comerciantes, ela também tinha várias pessoas de vários locais diferentes, tendo assim várias línguas. E muitas dessas línguas a Cleópatra aprendeu. Na cidade tinha a fabricação de várias coisas de luxo, como por exemplo papiro, joias, perfumes e por aí vai. E nas ruas você poderia encontrar vários tipos de profissão, como mímicos, acrobatas e filósofos. E no hipódromo, que era um local para assistir a alguns jogos, tinha quase sempre 20 mil visitantes. E é claro que tinham vários templos e vários deuses, e por curiosidade, tinha templos de deuses gregos, por causa da fusão que o Alexandre acabou causando nas culturas. Os Ptolomeus pegaram o Egito Antigo de exemplo, e para sempre ficarem no poder, adotaram o nome de alguns deuses. A Cleópatra pegou o nome da Ísis, e o seu irmão, o do Osíris. O Nilo, que era a fonte de toda a riqueza do Egito, que ajudava em toda a agricultura, os Ptolomeus deram a função de cuidar disso para os gregos, enquanto isso os governantes cuidavam de todo o resto. Toda a administração era feita pelo palácio, onde eram usados papiros como registro. Apesar de usarem como força de trabalho, os Ptolomeus não eram egípcios, mas sim gregos, mas a religião dos egípcios continuava. Os primeiros Ptolomeus conquistaram algumas regiões, como por exemplo Cirenaica, que seria a parte norte da Líbia hoje em dia. Eles também conquistaram a parte da Palestina e por aí vai. Mas com o tempo eles acabaram perdendo essas regiões, que mais tarde a Cleópatra teria que reconquistar. Porém, com a chegada de Roma, essa região acabou se vendo meio ameaçada, tanto que a função de Aulete agora seria tentar manter a paz. Depois que o Ptolomeu XIII entrou no poder, logo depois do seu antecessor ter sido morto pelo povo, por ter entrado com a ajuda de um ditador romano, os romanos nem sequer tinham colocado os pés no local e já participavam dos negócios. E o pai da Cleópatra ainda tinha outro problema. O seu antecessor tinha deixado um testamento no qual o Egito era dado para Roma, enquanto o seu irmão ficava com a região de Chipre, dividindo o reino. O único motivo de Roma nunca ter se aproveitado desse testamento é que eles tinham seus próprios problemas, e também não tinham ninguém confiável para ficar no Egito, já que quem cuidava das províncias romanas normalmente acabava metendo a mão nas riquezas. Quando a futura sucessora do Egito acabou completando 10 anos, lá em Roma, um triunvirato era formado. Os membros eram Marco Crasso, Quineu Pompeu e Júlio César. O César e o Pompeu eram heróis de guerra, enquanto o Crasso era um dos homens mais ricos do império. Para os três foi dada a missão de botar ordem nas coisas. O Pompeu acabou dando um susto em Aulete, porque ele acabou se aproximando da região do Egito quando ele conquistava a Síria, e nisso ele acabou ganhando alguns dinheiros. Quando o triunvirato se formou, o Aulete foi até Roma para dar uma conversada com o Pompeu para ver se ele deixava o Egito independente. O Júlio César e o Crasso foram contra, mas o Aulete deu um jeito ali dando presentes ao Senado e dinheiro para o Júlio César, que precisava muito para pagar os seus soldados. Júlio César fez ser aprovada no Senado a Lei Juliana, que transformava o Aulete em um amigo e aliado do povo romano, o que deixava o Egito independente. Mas na região de Chipre, onde quem governava era o irmão de Aulete, não foi bem assim. A região foi totalmente dominada. Mas o povo, sabendo que Aulete não tinha ajudado seu irmão lá em Chipre, e que também que ele pretendia fazer com que o povo pagasse as dívidas, acabou se rebelando. O Aulete fugiu, enquanto deixou suas filhas lá. A Cleópatra Trifena acabou morrendo, a Berenice sumindo. E a Cleópatra mesmo, que ainda era muito jovem, ficou por ali, mas sem muitos problemas. O Aulete tentou ir até Chipre para ver se o líder romano que estava lá dava alguma ajuda para ele. Porém,
Além dele não ajudar, ela disse para ele que se ele fosse até o Senado de Roma para procurar ajuda, seria inútil. Ele deu a ideia de que ele voltasse até o Egito e tentasse ele mesmo resolver a situação. Mas o Aulete foi até Roma, mas não adiantou de nada. O Pompeu não ajudou, e o César estava em uma missão. Enquanto tudo isso acontecia, a Berenice, que estava como uma rainha agora do Egito, mandou alguns representantes até Roma para garantir que o seu pai não tivesse nenhum sucesso. Mas o Aulete foi ainda mais rápido e contratou alguns mercenários para que eles dessem algum jeito nesses representantes da filha. E deu certo. O antigo rei conseguiu a ajuda de um financista romano que se chamava Póstumo, porque o financista percebeu que ele só teria seu dinheiro de volta se o rei recuperasse seu trono. Os dois juntos começaram a entregar presentes por Roma para ver se eles conseguiam o apoio do Senado. Mas o oráculo não ajudou muito. Ele disse o seguinte: se um rei vier pedindo socorro, não negue a amizade, mas não o ajude, porque isso atrairá perigos. Mas isso não fez com que o Aulete desistisse. Ele foi até um líder romano que ficava na Síria e com a ajuda de muito ouro, ele conseguiu convencê-lo. E logo depois, uma cavalaria, comandada por um jovem chamado Marco Antônio, acabou com a resistência de Berenice e colocou Aulete de volta ao trono. Depois pediu para que se livrassem da sua própria filha, e tudo isso na época em que a Cleópatra tinha 14 anos. Depois alguns romanos acabaram ficando na cidade para manter a ordem, inclusive o Marco Antônio, que acabou percebendo a jovem princesa, mas não fez muita coisa. Enquanto isso, o Aulete tentava resolver as dívidas. O Póstumo acabou cuidando das finanças do Egito, mas não durou muito tempo porque o povo acabou se rebelando. Tentaram até mesmo dar um jeito nele, mas ele acabou fugindo para Roma. E lá eles começaram a discutir de novo se o Egito devia ou não ser anexado ao Império Romano. O Aulete tentou proteger, fazendo um testamento em que ele deixava como rainha a Cleópatra e seu irmão como rei, fazendo assim a capital se tornar uma espécie de protetora para os futuros líderes. O Aulete acabou morrendo em 51 a.C. Cleópatra VII, que é a maneira que ela ficou conhecida, quando ela completou 18 anos, ela assumiu o poder junto com seu irmão Ptolomeu XIV, e na lei eles estavam casados, mas não se tem exatamente ideia se eles viveram como marido e mulher. A jovem rainha cresceu em uma corte que tinha muita gente corrupta, e também muita gente que queria estar no lugar dela, mas ela também era muito cruel e também muito astuciosa, já que ela cresceu observando seu pai no trabalho. Agora ela podia testar tudo o que ela aprendeu. Ela lembrava muito os primeiros Ptolomeus. Ela dava dinheiro para a arte, para a ciência, ela participava de discussões com os sábios. Ela também foi a primeira rainha que aprendeu a língua dos seus súditos, os egípcios. A Cleópatra sabia que os egípcios gostavam muito de divindades, então ela sempre tentava se ligar a elas. Inclusive era muito comum que na sua corte recebesse sempre visitas de sacerdotes. Seu primeiro ato como rainha, que deixou ela muito popular, teve a ver com divindades. Na região sul tinha um touro que eles veneravam como um deus. Esse touro acabou morrendo e ele teria que ser reposto. E a Cleópatra pessoalmente subiu o rio acima levando o touro. Enquanto do lado de fora ela ficava popular, do lado de dentro da corte ela enfrentava muitas ameaças, principalmente do conselho regente do seu irmão. Como ele era mais novo, tinha que ter algumas pessoas ali vendo ele, ver se ele não fazia nenhuma besteira. Os mais importantes desse conselho eram o Teode, que era o tutor, o Potino, que era o ministro das finanças, e o Aquilas, que era o comandante do exército. Esses três viam a Cleópatra como um grande problema e resolveram se livrar dela. E através de um plano, com uma péssima colheita que gerou fome no povo, eles conseguiram tirar ela do trono. A rainha foi até o mar Mediterrâneo e prometeu que se ela retomasse o trono, ela compartilharia suas riquezas, e nisso ela conseguiu apoio. Mas antes sequer da batalha acontecer, apareceu Roma no meio, e eles que decidiriam quem seria o novo líder. Quando os conselheiros expulsaram a Cleópatra do Egito, eles perceberam que só teriam paz na vida deles quando aquela jovem sumisse. Mesmo a Cleópatra fazendo a escolha certa de formar um exército e lutar pelo seu trono, ela estava começando a irritar os seus próprios comandantes, porque ela sempre interferia nas escolhas deles. O primeiro triunvirato de Roma tinha acabado. O Crasso tinha morrido em uma missão. Ele deixou o César e o Pompeu em uma disputa. E se isso fosse um filme, provavelmente seria uma disputa bem igualada, bonita de se ver, mas não foi. O César decidiu ir até Roma e enfrentar o Pompeu, mas esse último meteu o pé.
O navio de Pompeu chegou perto do Egito e ali ele pediu para que dessem um salvo-conduto. Isso daria para ele uma livre passagem pela região. Os conselheiros que estavam no poder nesse momento ficaram meio confusos sobre o que fazer. Isso porque se eles dessem abrigo a Pompeu, o César ficaria bravo. Mas se não dessem, ele procuraria Cleópatra. E surgiu várias opiniões nesse momento. Alguns diziam para recebê-lo honrosamente, mas em algum momento alguém deu a opinião de procurarem o Pompeu e se livrar dele. E foi essa a ideia que eles escolheram. O Aquilas foi até o barco do Pompeu e o trouxe para a terra, onde foram os últimos momentos do antigo membro do triunvirato. A sua mulher observou tudo, mas ela não pôde fazer nada além de gritar. Algum tempo depois, o César deu uma parada em Alexandria e ali ele recebeu um presente que, digamos assim, era a cara do seu ex-colega de trabalho. E para surpresa de todos, ele chorou. E o motivo foi porque, apesar dele saber que o Pompeu não atrapalharia mais ele, ver um romano, um colega seu, ser derrotado pelos egípcios, que na cabeça dele eram inferiores, foi lamentável. Quando o César entrou na cidade, meio que ele foi entendido de maneira errada. Isso provocou alguns tumultos, que resultaram em algumas perdas de soldados. De qualquer forma, ele ficou no palácio, e de lá ele disse que não sairia até que o dinheiro que o Aulete tinha prometido para ele fosse pago. Ele foi atendido pelo ministro das Finanças. O ministro, a propósito, atendeu o César sem qualquer vontade. Ele até mesmo entregou alguns cereais mofados em um prato de barro para ele. Potino, que era o ministro, tentou intimidar o César, mas é claro que ele não teve muito sucesso. Na hora, o romano exigiu a presença da Cleópatra junto com o seu irmão, para assim ele resolver os problemas dos poderes. O conselho não se preocupou com isso, já que o Ptolomeu sairia sem problemas das buscas pela sua irmã, e se a Cleópatra resolvesse chegar perto do palácio, provavelmente ela morreria. Então Ptolomeu foi ao encontro de Júlio César, mas a rainha tinha um plano. Junto com Apolodoro, ela entrou no palácio enrolada em um tapete e foi até Júlio César, e quando ela se levantou, o César ficou encantado. Nesse momento, a Cleópatra tinha 19 anos e o César 52. Essa relação deles seria tão falada quanto a da rainha com o Marco Antônio. E mesmo ela tendo aprendido muito com o César, ela já era muito habilidosa e além, é claro, de muito linda, ainda mais nessa idade. Uma curiosidade é que o primeiro a descobrir essa relação foi o irmão dela, o Ptolomeu, que ao ver a rainha no quarto do general, saiu correndo, gritando e chorando, falando que a sua causa foi traída. A notícia se espalhou rapidamente por Alexandria, e uma multidão acabou indo até o palácio. E no meio de uma confusão, o Ptolomeu acabou sendo aprisionado. E o César acabou lendo um testamento de Aulete, e prometeu que tentaria restaurar o governo junto com Ptolomeu e a Cleópatra. Mas é claro que o conselho não gostou nada da ideia. Eles chamaram algumas tropas, cercaram Alexandria, e o próprio Ptolomeu, que tinha se libertado, disse para o César sair dali, mas o César se recusou. Enquanto tudo isso acontecia, em um outro local estava ocorrendo uma festa para comemorar a reconciliação de Cleópatra e Ptolomeu. Durante a festa, o barbeiro de César acabou escutando dois conselheiros, que eram Potino e Áquilas, tramando contra a vida do general. É claro que ele foi avisá-lo. E uma perseguição pelos dois começou. O Potino foi pego rapidamente, mas o Áquilas tentou fugir. Ele foi em direção aos barcos dos romanos, só que por causa da ordem de César de botar fogo nos navios para evitar que eles caíssem em mãos inimigas, ele não teve sucesso. E além disso, na ilha de Faros, que era ali perto, tinha também tropas romanas, para poder fazer reabastecimento pelo mar, caso fosse necessário. Além disso, César também reforçou algumas fortificações. Enquanto isso, Arsinoe, que era a irmã mais nova de Cleópatra, não gostou nada de apenas ter recebido o trono de Chipre, que foi dada para ela pelo César. Então ela deixou o local e se juntou ao Áquilas, mas essa parceria não durou muito, já que ela acabou discutindo com o comandante do exército, que acabou resultando na execução de Áquilas. E o conselheiro, que era o Ganamide, acabou assumindo as tropas. O César, por sua vez, chamou reforços. Eles atacaram os egípcios e levaram eles até o quebra-mar da ilha de Faros. Só que ele acabou tomando um contra-ataque pelas costas, o que fez com que ele tivesse que pular no mar e nadar por mais ou menos 200 passos aos seus 52 anos, para não deixar se tornar um troféu. Depois disso, Ptolomeu e Arsinoe acabaram se juntando,
Mas depois os dois acabaram sendo derrotados, o Ptolomeu se perdeu nas águas e Arsinoe foi banida para Roma. No dia seguinte, o César marchou sobre Alexandria e dessa vez ele viu todos se curvarem. Cleópatra e Ptolomeu, que é seu outro irmão, o mais novo de 11 anos, estavam juntos e compartilhavam o Egito, e por o seu irmão ser muito novo, ele não seria nenhum problema. Enquanto os outros membros do triunvirato estavam mortos, o César agora era o dono de Roma, e a Cleópatra parecia estar destinada a algo bem grande. Depois, a Cleópatra construiria o Caesarion, que era uma homenagem ao Júlio César. E as agulhas de Cleópatra, que eram 2 obeliscos de pedra que cercavam o local, seriam retirados de lá depois que o Caio Octávio construiria o seu templo. Um desses obeliscos iria para o rio Tamisa, lá em Londres, e o outro acabaria no Central Park. Além disso, a rainha também fez uma espécie de cruzeiro com o César subindo o rio Nilo. E é claro que ele gostou desse passeio, porque além de ele estar em um palácio flutuante, ele também poderia ver todos os tesouros do Egito. Em um certo momento, quando o César saiu para uma batalha, a Cleópatra ficou sozinha, sem qualquer oposição, porque ela tinha mais ou menos 3 legiões de soldados ao seu lado. E nesse tempo que ela ficou sozinha, ela teria dado luz a um filho, que seria o filho de César. E apesar de alguns dizerem que esse filho nunca existiu, segundo a Cleópatra, o seu primeiro filho se chamava Cesário, em homenagem ao Júlio César. Inclusive, ela até mandou fazer umas moedas com a Ísis segurando um bebê, que seria o Horus Cesário. O Júlio César voltou vitorioso para Roma, trazendo animais que ele capturou, alguns prisioneiros, gladiadores, e junto com ele a Cleópatra e o Ptolomeu. E dizem que durante uma comemoração, a Arsinoe acabou desfilando totalmente acorrentada pelas ruas. E o César também deu um presente para sua amante. Colocou uma estátua dela no templo da deusa Vênus, que era a Afrodite dos romanos. A rainha acabou se tornando um membro da família de César, o que deu um certo choque em Roma, já que eles se viam muito superiores a todos os outros povos, até mesmo aos gregos, de quem eles pegaram grande parte da cultura. E se tornar uma cidadã romana não era nem um pouco fácil, ainda mais se você fosse uma estrangeira. Mas o César não se importou muito e colocou a Cleópatra e seu irmão / marido em uma casa de campo, desrespeitando até mesmo a sua esposa, a Calpurnia. E nesse tempo também começou a circular um boato do que o até então líder de Roma teria a intenção de fazer um governo central em Alexandria. E apesar de todo mundo ver o César em seu auge, ninguém suspeitava de que ele teria apenas mais um ano de reinado. O César se tornou o ditador de Roma. Ele começou a mudar algumas coisas. Entre essas coisas tinha uma que tinha a ver com Alexandria. Em uma de suas passagens pelo palácio de Cleópatra, ele acabou conhecendo o astrônomo Sosígenes. E esse astrônomo mostrou alguns cálculos para o César que tinham a ver com a volta que a Terra dava em torno do Sol. O César usou isso para corrigir o calendário, que antes tinha apenas 355 dias. Agora tinha 365, que é um calendário que a gente usa até mesmo hoje em dia, o calendário juliano. Apesar de o César ser muito inteligente e ter feito muitas mudanças boas, ele ainda tinha inimigos, principalmente pelo fato de ele ter perdoado todos aqueles que apoiaram Pompeu. Espalharam até mesmo um boato de que ele queria se tornar rei, e como a Roma gostava muito de ser uma república, eles não adoraram nem um pouco esse rumor. Em fevereiro de 44 a.C., acontecia um evento chamado de Festival dos Lupercais. Esse festival se tratava de rituais de fertilidade antigos, em que alguns jovens, chamados de Luperci, corriam nus pela rua batendo nas pessoas com algumas tiras de couro, chamado de frebrua. E diziam que as mulheres que eram atingidas por essas tiras de couro ficariam grávidas no mesmo ano. E um desses meninos que estavam correndo era o Marco Antônio. E ele viu o Júlio César por ali, foi até ele e deu uma coroa. O Júlio César arremessou a coroa para longe. Mesmo assim, algumas pessoas viram e não gostaram nada da reação dele. E foi nesse momento que começou um plano, liderado por Bruto e Cássio, para tirar o Júlio César do poder. Dizem que na noite do dia 14 para o dia 15 de março, a Calpurnia, mulher do Júlio César, teve um sonho que ele morria no Senado. Ela suplicou para o seu marido que ele não fosse para lá, mas não adiantou, e no dia 15,
o Júlio César acabou sendo morto no Senado. A Cleópatra, quando ficou sabendo da notícia, ficou chocada. O seu amor e o seu plano para o futuro já eram. E é claro que a sua vida agora estava em risco, porque os romanos nunca sequer gostaram dela. Ela se aproveitou então da confusão que estava, pulou em um barco e voltou para Alexandria. Quando César morreu, os seus assassinos pensaram que a república voltaria ao normal, com o Senado sendo a máxima autoridade. Porém, eles não tinham nenhum plano, o que resultou em uma série de dúvidas. Enquanto isso, em Alexandria, lembram daquele Ptolomeu, o 15º, que era uma criança e se casou com a irmã, pois não era uma ameaça? Então, meio que ele cresceu. E na volta da Cleópatra para Alexandria, ele acabou morrendo. E dizem que provavelmente foi envenenado pela própria irmã. Em relação ao governo da Cleópatra, parece que foi muito bom, já que não tem nenhum registro de rebeliões ou distúrbios por ali. E as tropas que tinham sido deixadas pelo César, até que foram leais à rainha, pelo menos até o Império Romano se ajeitar. Quando as tropas se foram, a Cleópatra estava com um baita problema, porque ela não tinha nenhum exército e todas as riquezas do Egito fariam com que qualquer civilização mais arrumadinha quisesse invadir o local. Mas antes sequer de tomar qualquer decisão, ela resolveu esperar para ver o que acontecia ali do lado, no Império Romano. O Marco Antônio, que era o melhor amigo do Júlio César e lugar-tenente, quando ficou sabendo da morte do seu amigo, correu até a casa dele e pegou o testamento e outros papéis. E Marco Emílio Lépido, que era chefe da cavalaria do César, colocou ordem no local e deixou com que o testamento fosse lido. E quando isso aconteceu, não houve nenhuma citação a Cleópatra e nem ao filho. No dia 20 de março ocorreu o funeral, e nele o Marco Antônio fez uma espécie de oração em que ele louvava o Júlio César. Ele até mesmo mostrou as roupas do ditador, para desse jeito inflamar a multidão e colocar eles contra os conspiradores. E deu certo, Bruto e Cássio tiveram que deixar a cidade. O Antônio se tornou o homem mais poderoso de Roma, virou também um cônsul e ganhou inclusive as tropas de César. E é claro que tudo isso fez com que seus inimigos diminuíssem bastante. As descrições de Antônio dizem que ele tinha uma boa barba, tinha facilidade com mulheres, e apesar de ser um cara bem poderoso, ele gostava muito de brincadeiras, ele era bem humorado. Ele tinha uma mulher, que era a Fúvia, que perdoava as mancadas dele, já que ela gostava de ser a mulher de um cara poderoso. Enquanto isso, lá na Grécia, o sobrinho neto do Júlio César, o Caio Octávio, acabou recebendo a notícia de que ele era o herdeiro do seu tio. Então ele voltou para Roma, e não demorou muito para ele ganhar vários seguidores, principalmente entre a antiga tropa do Júlio César. O Marco Antônio, vendo isso, não demorou muito e fez um acordo com o Lépido. Eles formaram o segundo triunvirato. Todos eles tinham uma intenção bem clara, que era vingar o Júlio César. Porém, em algum momento, as ambições tanto do Octávio quanto do Marco Antônio colocariam os dois em confronto. Bem, em 42 a.C., eles conseguiram atingir seu objetivo. Eles derrotaram o Cássio e o Bruto. A maior parte da glória ficou com o Marco Antônio, e agora ele tinha até mesmo influência suficiente para se tornar um líder do Império. O Marco quis continuar os planos do César de invadir a região de Pártia, então ele levou todo o seu exército até a Ásia Menor. E chegando lá ele foi bem recebido, até mesmo como um deus grego, o Dionísio. Todos se vestiram como servo do deus. Porém, toda a empolgação acabou quando perceberam que ele resolveu cobrar impostos para a invasão em Pártia. E logo depois disso, ele resolveu mandar umas mensagens para Cleópatra, pedindo para que ela respondesse às acusações de que ela teria ajudado os conspiradores. Mas a rainha tinha toda a vantagem. Ela conhecia o romano porque ele era muito convidado pelo César. Enquanto ela pensava como ele seria útil, ela também deixava ele esperando cada vez mais. Ela confiava totalmente no seu poder de sedução, porque ela conhecia as maquiagens, e ela tinha 28 anos quando ela conquistou o Marco Antônio. A Cleópatra ganhou o Egito e também Chipre, além de ter se livrado da sua irmã Arsinoe. Enquanto isso, Marco Antônio avançava o exército na Ásia. Ele colocou alguns governantes por ali, como por exemplo o Herodes, que era o rei da Judéia. Inclusive, ele é mencionado na Bíblia como sendo o rei na época do nascimento de Jesus Cristo. Mais tarde, o Herodes acabaria se tornando inimigo da Cleópatra. Bem, depois disso, Marco Antônio acaba aceitando o convite da rainha para ir até Alexandria.
E como a Cleópatra era sempre muito orgulhosa, ela passou exibindo toda a cidade para o Marco Antônio. Depois disso, eles se juntaram a um grupo de amigos que se chamavam a Ordem daqueles que vivem para o prazer. E todos nesse grupo tentavam superar o outro, apesar de ninguém conseguir superar a Cleópatra. Dizem que a cozinha do palácio estava sempre pronta para caso ocorresse alguma festa. Uma vez alguém entrou na cozinha e viu 8 javalis prontos para serem assados, e perguntou para o chefe se ia acontecer alguma coisa de especial. O chefe riu e disse que não, ia acontecer algo pequeno, mas como eles nunca sabiam o que ia acontecer, eles tinham que estar sempre preparados. A Cleópatra sempre adivinhava o que o Marco Antônio queria. Ela andava com ele para cima e para baixo, jogando jogos, bebendo, etc. O Romano era muito brincalhão, ele era bem humorado com tudo, e apesar da rainha não ser desse jeito, como ela viu que o Antônio gostava, ela acompanhava ele. Em Roma, o Marco Antônio era bem mais sério, mas por algum motivo, em Alexandria, ele era infantil. Segundo um conto, uma vez, a Cleópatra e o Marco Antônio estavam pescando, e para não passar vergonha, o romano colocou um criado embaixo da água que ficava colocando peixes na sua isca. Conforme ele ia pescando um atrás do outro, a Cleópatra acabou percebendo. Então a rainha, no outro dia, pediu para o criado colocar um peixe salgado, que era uma espécie de peixe temperado, na isca do Marco Antônio. E quando ele puxou, todos riram. E a Cleópatra disse para o romano não se preocupar em pescar, mas sim em governar cidades. E o Marco Antônio concordou, porque ele não estava ali para se divertir, mas sim para pegar riquezas para o seu império, enquanto a Cleópatra precisava do Império Romano para assegurar o seu. Enquanto os dois se divertiam, longe dali, os partos atacavam a Síria e a Ásia Menor. O cônsul romano sabia que a sua mulher, a Fúvia, e o seu irmão estavam lutando contra o Otávio lá em Roma. Ele ficou sabendo que os seus parentes haviam sido derrotados. E quando ele estava indo para Pártia, ele deu meia volta e foi direto para Roma. A Fúvia era uma mulher muito ambiciosa. Ela não se dava bem com coisas domésticas, mas sim com ordens como de comandante. Quando ela morreu, o Marco Antônio procurou um acordo com Otávio. O império acabou sendo dividido entre os membros do Triunvirato. O Marco Antônio ficou com o Ocidente, o Otávio com o Oriente e o Lépido com algumas províncias da África. E como parte do acordo, o Marco Antônio se casou com a irmã de Otávio, a Otávia. A celebração do casamento aconteceu. Mas o Antônio nunca esqueceu a Cleópatra. Mas também ele não poderia trazer a amante até Roma, assim como César fez, porque isso causaria uma mancha na sua imagem pública. E ele também nunca sequer acreditou ou confiou na Otávia, sempre viu ela como uma espiã do irmão. Enquanto ele brigava por posições com Otávio, ele também participava da guerra em Pártia. Uma vitória nessa guerra talvez apagaria a derrota de ter que dividir o poder com o jovem. O Marco Antônio se irritava muito com Otávio. Enquanto isso, lá em Alexandria, a Cleópatra recebia a notícia do casamento. E é claro que ela se irritou muito. E no ano seguinte, ela deu luz a gêmeos, o Alexandre Hélio e a Cleópatra Seleneia. E apesar das esperanças de ela ter uma aliança com Roma terem quase morrido, ela não desistiu. O Antônio partiu para uma missão em Pártia e levou junto a sua esposa Otávia. Deixou ela na Grécia e partiu em direção a Antioquia, e pediu para Cleópatra que encontrasse ele lá. Já faziam quase 3 anos que eles não se viam, e depois que a rainha chegou, uma cerimônia de casamento começou. Uma cerimônia que nunca foi validada por Roma, mas aconteceu. E além de reconhecer os seus filhos, o Antônio também devolveu grande parte dos territórios dos Ptolomeus. E depois dele passar o inverno junto da Cleópatra, ele voltou para Pártia. Para tentar chegar no local o mais rápido possível, o Antônio fez com que sua cavalaria deixasse o equipamento para trás para que eles ficassem mais leves. Porém, os partos deram a volta e destruíram todo o equipamento. E além disso, o Crasso, em 55 a.C., também acabou sofrendo uma derrota humilhante. O Antônio teve que se retirar, e isso tudo causou uma queda de prestígio enorme dele lá em Roma. Enquanto isso, a Cleópatra dava uma passadinha lá na Judéia para encontrar com Herodes. Ele era o único rei que comandava uma região ptolomaica fora do Egito. O Antônio só não tinha dado essa região para Cleópatra porque era um território estratégico. E dizem que o Herodes tentou dar um jeito na Cleópatra,
Só que isso não faz muito sentido, porque isso acabaria causando uma raiva no Marco Antônio. Enquanto a Cleópatra esperava alguma mensagem do Marco Antônio, que já tinha saído fazia um tempinho para Pártia, ela acabou dando à luz a mais um filho, o Filadelfo. E quando ela finalmente recebeu uma mensagem do Antônio, ele apenas pedia dinheiro e alguns suprimentos. E ela deu, até porque essa relação era benéfica para os dois lados. Quando ele finalmente voltou, ele começou a beber muito e também a planejar algumas táticas militares junto com a egípcia. E um certo dia ele acabou recebendo uma mensagem da Otávia, dizendo que ela iria lá para Atena. E o Marco Antônio até que ia encontrar ela, só que a Cleópatra não deixou. O Otávio descobriu como a sua irmã era tratada, e ficou meio pé da vida com isso. Um tempo mais tarde, o Antônio atacou a Armênia, porque eles não ajudaram na guerra contra a Pártia. Ele levou alguns prisioneiros lá para Alexandria. Entre eles estava o rei armênico, que desfilou com correntes até o pé da Cleópatra. Esse evento não agradou nem um pouco os romanos, já que nenhum triunfo tinha sido comemorado fora do império. Eles também fizeram uma festa, onde Marco Antônio e Cleópatra estavam sentados em um trono dourado. Ela estava vestida de Ísis e ele de Romano, e mais embaixo estavam as estátuas de Osíris e de Dionísio, e mais embaixo ainda estavam os filhos da Cleópatra. Então Marco Antônio começou a fazer algumas ações, digamos assim, bem ousadas. Primeiro, ele declarou que a Cleópatra e o Cesário eram co-governadores do Egito, e de outras regiões também, como por exemplo Chipre. Ele reconheceu o Cesário como sendo filho de César, o que era um tapaço na cara do Otávio. Ele começou também a dar territórios para os seus filhos, inclusive para o Antilo, que era o filho dele com a Fúvia. Ele deu os territórios que pertenciam ao Otávio. A Cleópatra estava finalmente realizando o seu sonho. Isso que aconteceu ficou conhecido como as doações de Antônio. É claro que tudo isso chegou lá em Roma, e como se isso não fosse suficiente, o Lépido tinha acabado de ser derrotado pelo Otávio, e é claro que tudo isso levaria em um confronto entre os membros restantes do Triunvirato. Os dois lados já começaram a arrumar suas estratégias. O Marco Antônio já tinha a região de Média como aliada, já que ele tinha prometido seu filho, o Alexandre Hélio, em casamento para a filha do rei de Média. Enquanto isso, Octávio tentava colocar Roma contra Antônio, falando tudo o que ele fazia com a sua esposa. Mas ele reagiu bem rápido. Ele mandou uma carta para Roma, falando que Otávio também era totalmente infiel, e também falando que não dividiu a parte do Lépido com ele. E lá em Alexandria, a rainha e o romano ficaram todo o inverno juntos, reunindo dinheiro e exércitos. Mas como vocês sabem, a Cleópatra com exércitos não dava muito certo, meio que ela causava vários problemas. Tanto que o Marco Antônio tentou tirar ela dali, mas o Canídio, que era um conselheiro romano, acabou convencendo ele de deixar ela participar. Só que vários oficiais acabaram deserdando, falando que a rainha tinha insultado eles. Do outro lado, o Otávio achou um testamento do Antônio, que ele dizia que caso ele morresse, que levassem o corpo dele lá para Alexandria, o que os romanos levaram como um baita insulto. Ele também espalhou um rumor, em que caso ele não ganhasse a batalha, Roma se tornaria subordinada de Alexandria. E vários outros boatos surgiram. Tinha um que dizia que o Antônio mandou grafarem o rosto da Cleópatra nos escudos, só que não se tem ideia se isso é verdade. Mas é claro que a maioria dos boatos foi tudo inventado. Mas não dá para ter certeza, porque depois que o Otávio conquistou tudo, todo o registro do Marco Antônio foi destruído. Em um certo momento da história, dois apoiadores do Antônio se tornaram cônsules, então eles foram denunciar o Otávio para o Senado. E o sobrinho do César disse que apresentaria provas contra o seu adversário, e ele recebeu total apoio do Senado. Então foram os dois cônsules e os 400 senadores atrás do Antônio e da Cleópatra. E para piorar toda a situação, o Antônio tinha rompido com Otávia e pediu para que ela saísse da sua casa junto com as crianças. O seu irmão ficou sabendo disso e o Otávio finalmente declarou guerra. Depois disso, a Cleópatra e o Antônio foram para uma ilha, chamaram vários artistas e começaram uma festa. E do local podia-se ouvir o barulho de flautas e harpas saindo. Eles estavam fazendo uma comemoração para a abertura da guerra. A comemoração foi levada até Atenas, onde o Marco Antônio já tinha feito uma celebração para Otávia,
mas a celebração que ele fez para Cleópatra foi muito, mas muito maior. Eles até tinham alguns motivos para acreditar na vitória, já que o Marco Antônio comandava a parte mais rica do império, além de ele ser muito mais experiente e muito mais velho. Enquanto o Antônio gastava tempo com a rainha, o Otávio trabalhava o seu poder. Apesar da área dele ser bem mais pobre, era a principal potência militar. Em 32 a.C., o Marco Antônio levou seu exército através da terra até a Grécia, para encontrar a marinha. Se fosse o César, provavelmente ele já teria até invadido a Itália. Mas como Marco Antônio tinha Cleópatra, ela traria certos problemas com os romanos, já que ela não deixaria ele ir sozinho. O Octávio cruzou o mar e montou um acampamento no Actio, na costa leste da Grécia, e o Antônio tinha tropas no sul da mesma região. E com ele estavam 500 navios, 100.000 soldados de infantaria e 12.000 de cavalaria. E o Otávio tinha 250 navios, 80.000 soldados de infantaria e 12.000 de cavalaria. Porém, o Agripa, que era um general do Otávio, tinha conquistado parte da costa grega, que era uma região que passava suprimentos, o que fez com que o Antônio tivesse que fazer caminhos bem mais difíceis. Isso fez com que o Marco acabasse se vendo preso em um local que ele mesmo construiu, e vários generais pediram para que ele fizesse uma retirada, mas a Cleópatra impediu, porque isso faria com que o Egito fosse um alvo fácil. E com o Antônio concordando com a rainha, vários generais deserdaram. A Batalha do Actio ocorreu no mar. O Marco Antônio tentou romper o bloqueio do Otávio na entrada do estreito. O seu exército deveria ir por terra até a Ásia Menor e depois se encontrar com a equipe naval. E segundo dizem, os navios de Marco Antônio tinham muitas poucas pessoas, porque apesar de terem muita confiança, caso desse algo errado, eles fugiriam sem problema. Nos navios havia somente banco para aqueles que fossem remar, e as velas só eram levantadas caso a viagem fosse muito longa. E na proa e na popa ficavam os soldados que lançavam pedras, flechas e objetos com fogo. Quando o Antônio surgiu, o Agripa pediu para que seus navios recuassem. Apesar de parecer uma fuga, isso era apenas uma estratégia para fazer com que os navios do Antônio se espalhassem. E quando as duas linhas se encontraram, a batalha começou. Mas ela não durou muito. Logo os navios egípcios da rainha começaram a fugir por mar aberto, e o Antônio seguiu eles. Ele chegou perto do navio da rainha e ela deixou ele subir a bordo. O seu sonho já tinha se despedaçado, mas pelo menos eles estavam juntos. Quando o Antônio subiu no navio, ele estava destruído. Ele cobriu seu rosto, sentou na proa e ficou ali por uns 3 dias, até eles chegarem no extremo sul da Grécia. E logo depois do casal chegaram outros navios, que avisaram que eles realmente tinham perdido. Então o ex-líder romano pegou um outro barco e foi para o norte da África, esperando segurança. E a Cleópatra levou o resto da frota lá para o Egito. E na cabeça dela, ela já pensava numa coisa muito engraçada. Em 2 vezes na sua vida, ela contou com um homem para realizar os seus desejos. E nas 2 vezes ela perdeu. Então ela teria que ir por outro caminho. Para evitar a derrubada do governo, ela já aproveitou o exército para aumentar a sua autoridade. Mas não demorou muito para a notícia de que o Octávio tinha vencido chegasse lá em Alexandria, e seus aliados trocassem de lado. O Antônio, por sua vez, tinha acabado de receber a notícia de que um homem que ele tinha deixado lá no comando da África tinha ido para o lado do Otávio. E com tudo isso, ele começou a pensar em deixar de viver, se é que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Mas ele acabou sendo convencido a ainda tentar. E sem ter onde ir, ele foi para Alexandria, e mesmo lá ele tentando se isolar, todas as notícias chegavam, de que pessoas tinham sido derrotadas ou ido para o lado do Otávio. Como não tinha nada que eles pudessem fazer, eles resolveram voltar aos prazeres e às festividades. A antiga Ordem dos Prazeres tinha se tornado a Ordem dos Inseparáveis da Morte. A Cleópatra, por sua vez, começou a testar alguns venenos em prisioneiros, para ver qual deles levava a pessoa mais rápido da terra e sem dor. Porém, todos aqueles que eram rápidos davam muita dor, e os que não davam nada demoravam demais. Então ela começou também a testar algumas peçonhas de animais. E foi nisso que ela descobriu uma cobra egípcia chamada áspide, cujo veneno dava uma certa sonolência. E foi esse que ela escolheu para usar caso fosse preciso. E
casal até tentou negociar com o Otávio. A Cleópatra pediu para que o Egito ficasse com seus filhos, e o Marco Antônio pediu para viver como um cidadão comum. Porém, a rainha foi a única que teve uma resposta, que foi a seguinte: caso você expulse o Marco Antônio do Egito, você pode pedir o que quiser. Mas é claro que ela recusou. O Otávio continuava o seu caminho até Alexandria, mas ele tentava ter muito cuidado, porque ele conhecia muito bem os tesouros da rainha, tesouros inclusive que ela guardava muito bem. Para vocês terem uma ideia de como a situação estava, em um certo momento, o Antônio tentou uma última investida contra o Otávio, e até ganhou uma batalha. Ele voltou correndo e abraçou a Cleópatra, e até apresentou para ela um soldado que tinha sido muito corajoso, e ela presenteou esse soldado com um peitoral de ouro. Só que na mesma noite, o soldado foi para o lado do Otávio para garantir o prêmio. Em uma medida totalmente desesperada, o Marco Antônio desafiou o Otávio para um combate corpo a corpo, mas é claro que o sobrinho de César recusou, e ainda disse que ele teria outras maneiras de perder a vida. Então a única coisa que sobrou foi tentar uma última investida com tudo. Então, na mesma noite, o Antônio pediu para todo mundo exagerar no vinho, porque poderia ser a última vez. Só que teve um pequeno problema. Na hora que ele saiu para a investida final, ele viu todas as suas tropas, as romanas, egípcias, navais e terrestres, se rendendo. Então ele ficou muito espantado, voltou até a Cleópatra e acusou ela de ter feito com que as tropas se rendessem para que o Otávio a poupasse. Nesse momento, a rainha saiu correndo e foi até o monumento onde ela escondia o seu tesouro e ficou lá com suas duas servas. E nesse momento começou a surgir um boato de que a Cleópatra tinha, dormido para sempre, se é que vocês entendem. Então Marco Antônio resolveu fazer o mesmo e deu uma espada para o seu servo Eros e pediu para que ele o ajudasse. Só que o servo não conseguiu e ainda por cima resolveu ele mesmo partir dessa para uma melhor. O romano então pegou a espada, virou a ponta para sua barriga e caiu para frente. Mas ele não partiu imediatamente. Deu tempo de algumas pessoas acharem ele e levarem até a Cleópatra. Ela não queria abrir a porta porque ela estava com medo, mas quando ela viu Antônio, pulou sobre ele, mas deu apenas o tempo deles trocarem algumas palavras. Enquanto isso, do lado de fora do monumento, já estava o Próculo, que era o enviado do Otávio. Ele prometeu para a rainha que o novo líder romano não faria nenhum mal para ela, mas ela sabia lá no fundo que a sinceridade não era um ponto forte do Otávio. Mas o Próculo tinha um plano. Enquanto Galo, que era um general romano, distraía a Cleópatra, ele e outros 2 soldados subiriam pela parte de trás em uma escada para tentar alcançar uma janela. No momento que eles entraram, uma das servas começou a gritar, e a Cleópatra desesperadamente tentou alcançar um punhal, só que era tarde demais. Ela foi capturada. Mesmo capturada, o Otávio deixou a rainha enterrar o Antônio. Depois disso, ela começou a ter febre e se recusar a comer, para ver se tudo isso acabava logo. Mas quando seus filhos foram ameaçados, ela tomou o remédio e também comeu. Quando o imperador foi visitá-la, ela tentou seduzi-lo, mas não deu certo. Ela também foi obrigada a dar alguns tesouros para o imperador, já que uma de suas servas tinha dedurado ela. Inclusive, quando ela viu essa serva, pulou em cima dela e deu alguns tapas, só que o Otávio interferiu. E depois disso, ele prometeu para ela o perdão e partiu. Só que depois ele mandou uma mensagem dizendo que voltaria e buscaria ela e os filhos. Mas antes de ir embora, a rainha pediu para que pudesse ver o túmulo do Antônio mais uma vez. Ela foi e depois voltou para o seu quarto para tomar banho e comer. E nesse momento, para entrar no quarto da Cleópatra, chegou um homem com uma cesta cheia de comida. Ele foi barrado pelos guardas, que também testaram a comida. Não tinha nada demais. Porém, dizem que ali naquela cesta tinha uma áspide. Depois de pegar a cesta, ela trancou o quarto e escreveu uma carta, pedindo para que fosse enterrada do lado de Antônio. O Otávio até tentou chegar a tempo, só que quando ele abriu a porta, a Cleópatra já estava deitada na cama, sem nem se mexer. Ela estava do lado de uma serva, que estava do mesmo jeito, e a outra, que estava colocando uma coroa na rainha, logo depois também caiu. Muitos duvidam de que naquela cesta tinha uma áspide, porque ela não foi encontrada no local. As únicas coisas que viram foram alguns rastros da cobra.
De qualquer forma, em uma construção que o Otávio fez depois que ele tomou Roma, ele construiu a Cleópatra, com uma áspide sobre o corpo.